Regressamos à emissão com os advogados de Direito Laboral Maria João da Luz, da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, da Teles. Falamos sobre o direito a desligar nesta primeira parte. Estes temas ganharam claramente relevância com a pandemia, como estávamos a perceber, mas passaram 20 meses desde o primeiro confinamento. O que é que levou então a este acelerar do processo legislativo, a iminente dissolução do Parlamento? A explicar aqui. Eu sou um especialista de direito, não sou comentador político, mas em qualquer caso, eu acho que é uma evidência. Esta legislação, e a Maria João certamente terá a mesma experiência que nós temos, todos os dias nos perguntavam como é que é o teletrabalho, como é que vai ser, como é que podemos regulá-lo. Aliás, aqui num parêntese, eu acho que uma das insuficiências deste diploma foi não ter olhado para regimes mais híbridos, para olhar para a flexibilidade no trabalho e não, manter neste espartilho muito fechado o teletrabalho, muito firme, muito fixado, um acordo muito escrito, tudo muito determinado. Porque a tendência mostra que as empresas cada vez mais querem ter regimes de flexibilidade, os trabalhadores ficam 3 dias em casa, mas escolhem os dias quando querem, e a legislação claramente não trouxe uma resposta para essas necessidades e para essa realidade atual. Agora, andávamos há muitos meses nestas discussões, com muitas intervenções das associações patronais aos sindicatos. Eu acho que é evidente, pelo menos para mim, que sou um espectador, que houve aqui um acelerar do processo para não deixar cair o diploma com a dissolução do Parlamento. Também teve esta experiência das empresas perguntarem quando é que isto vai ser regulado? Sem dúvida. A nossa experiência é exatamente a mesma da relatada pelo Gonçalo. Ou seja, a partir do momento em que as empresas começaram lentamente a voltar ao trabalho presencial, mas também muitas a quererem manter aquilo que tinha sido a experiência do trabalho remoto com bons resultados para a empresa, até mesmo para os trabalhadores, tinham muita vontade de perceber se continuavam a cumprir a lei e se podiam ser livres na determinação das suas próprias regras, se tinham essa possibilidade e, como é óbvio, estávamos aqui perante, na verdade, não era que houvesse um vazio legal, porque o teletrabalho já estava previsto no Código de Trabalho. Eu acho que havia a expectativa e até uma certa esperança de que aquilo que viesse a ser regulado, face à experiência durante a pandemia, que viesse um regime bastante mais flexível, portanto, que devolvesse às empresas e aos trabalhadores alguma liberdade na fixação dos termos, até por regulamento interno, ser algo que não dependesse do acordo escrito, como acaba por resultar do projeto de lei. Portanto, se o trabalhador e a empresa e o empregador decidirem manter a sua relação em regime de teletrabalho, a lei, nos termos em que estava e nos termos que passará a estar ainda, será por acordo escrito, acordo individual, com uma série de elementos obrigatórios que devem constar desse acordo. Portanto, logo aí é um aspecto que, a meu ver, e também daquilo que me tem vindo a ser trazido pelas empresas, é algo que não estavam minimamente à espera e que até desaprovam, porque a nível burocrático traz muito impacto, até à própria organização, e não estavam à espera, porque da mesma maneira que durante a pandemia, por ato legislativo, foi possível as empresas continuarem a elaborar e continuarem a manter a sua organização produtiva, emanando orientações gerais e, casuisticamente, ir organizando com os trabalhadores como é que esse trabalho se gerava. Eu tenho essa experiência, pelo menos é aquilo que me é trazido. Havia um bocadinho essa expectativa de que o regime ia ser flexibilizado, e aquilo que me parece e que nos parece da leitura do projeto de lei, houve certos aspectos que vieram a ser clarificados, não são propriamente novidades, mas outros em que o regime até se tornou bastante mais complexo, precisamente porque se procurou estipular muitas coisas que o anterior, nos termos em que estava até agora, e está ainda, porque ainda não foi promulgada a lei e publicada, nem sequer estava regulado e, portanto, deixava-se às partes. E agora nem isso é possível. Esse é um dado muito importante, porque como a lei anterior era pensada para uma realidade muito diferente daquela que estávamos a viver, eu acho que havia uma certa flexibilidade aceite por todos face às circunstâncias que estavam a ser vividas, que com esta nova lei vão acabar. Dou-lhe um exemplo muito prático. Exato. Eu também ia dar um exemplo, mas eu... Por exemplo, o tema da flexibilidade. E este modelo que as empresas querem implementar de 3 dias por remoto semana. E presencial. E sem haver pré-definição dos dias.
está a criar um novo problema, que é as companhias de seguros, face a esta nova redação, dizem assim, bom, eu só vou cobrir o risco se eu souber antecipadamente quais é que são os dias em que o trabalhador vai de facto estar em casa. E até por cima lógica, porque se isto pode abrir aqui espaço para tudo, a partir de hoje, ter acidente de trabalho, porque eu, como não digo em que dias é que estou a trabalhar em casa, o meu azar de bater com o pé na perna da cama passa a ser logo um acidente de trabalho, porque por acaso nesse dia eu então decido ficar a trabalhar. Onde é que eu quero chegar? É que o diploma, ao ter continuado a ser muito rígido, não deu espaço para, como dizia a Maria João muito bem, para as partes implementarem e criarem digamos, um campo de flexibilidade. E, portanto, ficámos, se calhar, pior do que estávamos neste contexto. E outro exemplo... Personificação em relação, lá está, uma empresa que quer ficar 3 dias, outra que quer ficar 2 em teletrabalho e não há essa abertura a isso. Peço desculpa, Mariana, mas só acrescentando aqui um exemplo, por exemplo, nos termos em que o Código de Trabalho está regulado atualmente, portanto, sem esta alteração, não dispunha, como agora parece dispor, que se um trabalhador em teletrabalho tiver que estar numa reunião presencial, terá que ser avisado com pelo menos 24 horas de antecedência. Ora, o que é que isto vai significar? Significa que, se for avisado com menos tempo, um trabalhador poderá recusar-se. Da experiência que tenho, eventualmente, e penso que o Gonçalo partilhará o mesmo, os tempos não se compadecem muitas vezes com reuniões marcadas com 24 horas de antecedência. Há um cliente que telefona, que pede uma reunião de emergência, o trabalhador está em teletrabalho, eu não posso dizer tens disponibilidade para aparecer, ou até gerir com o cliente, olha, mas eu só posso ter essa reunião presencial como requer daqui a 48 horas, porque primeiro tenho que notificar o meu trabalhador com 24. Portanto, este tipo de regras que se percebe a razão, há aqui uma intencionalidade de proteção do trabalhador, depois no dia-a-dia, na aplicação prática, torna o sistema bastante difícil de conviver com a flexibilidade que o teletrabalho precisamente procura introduzir. E esta gestão, muitas vezes por parte até do empregador, não vai ser fácil. Como também não vai ser fácil, por exemplo, uma regra que também, de acordo com o projeto de lei, consta, a da reversibilidade do regime do teletrabalho. Portanto, isto também já constava da anterior e atual, continuo a referir, porque ainda não foi publicado, mas do Código do Trabalho. Só qual é aqui a questão? Porque, de acordo com o projeto de lei, portanto, isto ainda poderá alterar, não há a distinção entre quem prestava trabalho presencial e passou a teletrabalho, mas também quem foi contratado ab início em teletrabalho. Ora, então, o que é que a lei, no fundo, o projeto de lei nos vem trazer? Que a qualquer momento o trabalhador, claro, respeitando avisos prévios, pode dizer para mim o teletrabalho terminou e, de acordo com a lei, terá direito a passar a trabalhar em regime presencial. Ora, eu, empregador, que contratei uma pessoa ab início por ser trabalhador em teletrabalho, porque até já nem tenho instalações para ter as pessoas, se eu não consigo ter margem para combinar com elas, o que é que acontecerá se a pessoa não quiser estar mais em teletrabalho? Se me obriga, de acordo com a lei, a arranjar um espaço físico para a pessoa estar presencialmente numas instalações que eu eventualmente até nem as tenho, lá está, é como o Gonçalo diz. Eu acho que nós por aí vamos discutir bastante. Vamos ter qual aqui é a algumas solução, questões. então? Não, pois é que a Maria João tocou em 2 pontos que para mim são muitíssimo importantes. Ponto 1, é uma questão de princípio. A lei continua a estar pensada para os cenários em que, de facto, as empresas continuam a ter instalações. E a verdade é que a realidade vai demonstrando que cada vez mais, e não estamos a falar de pequenas empresas, estamos a falar de grandes multinacionais, perceberam, quer pela gestão de custo das instalações, quer até pela própria necessidade e vontade dos trabalhadores de trabalhar remotamente, que não precisam ter instalações. E, portanto, uma lei que está pensada e tem como ponto de partida que há sempre instalações, digamos, atrás, tem logo um problema de aplicação prática. Eu acho que a lei tem um tempo, é uma logo questão de semântica. Não está atual, não é? Nasce já velha. É quase como o Jamie Button, aquele filme, não é? Quer dizer, de repente estamos já com uma... Mas é um bocadinho a sensação que as empresas têm. Sem dúvida. Quando depois percebem como é que foi. Já esse tema. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir.